Em algum momento na nossa vida, vamos perder algum ente querido, um avô, uma avó, uns pais, às vezes um cônjuge, num futuro onde ninguém deseja, até mesmo os nossos filhos. E, obviamente, o luto é um sentimento que vem devido ao fato dessa perda ser algo muito grande e a tristeza bater na nossa porta. É um sentimento tão profundo e intenso que não apenas o podemos utilizá-lo, obviamente, como referência para a construção de personagens, mas também para a construção de cenário. Quer então transformar esse sentimento tão profundo e muitas vezes transformador em algo que pode transformar o seu personagem, o seu cenário, a sua história? Então sim, bora! Alô, Herbis, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse assunto delicado que é o luto. Como eu já disse, a perda é algo que vai acontecer futuramente na vida de todo mundo e muitas coisas dentro da história da humanidade, até mesmo na sua história, perdas vão acontecer, perdas devem acontecer. Devido ao fato dessa perda ser algo transformante, saber utilizar com mais profundidade as etapas do luto como forma de transformação de personagem e assim também construir gatilhos, construir aproximações. A tristeza compartilhada, a empatia, é um sentimento muito forte e faz com que você crie uma conexão maior com o personagem. Por acaso, até mesmo você, mestre de RPG, pode utilizar desse luto transformante ou dessa perda como forma de engrandecer os seus personagens e os seus jogadores. Entregar algo precioso, construir algo precioso e depois tirá-lo devido a uma tragédia, uma perda ou alguma escolha que algum jogador fez é algo bem interessante. Da mesma forma que você, escritor e escritora, tirar coisas do personagem devido ao enredo, às escolhas do personagem, artimanhas do antagonista, é algo muito importante para o crescimento do personagem. Não vou dizer que uma vida plena é uma vida sem perdas, porém, saber digerir da maneira correta é algo muito importante. Para aqueles que já perderam algum ente querido devido a alguma fatalidade, um acidente, a própria vida, no caso ficou mais velho e alguma hora chegou a óbito, ou o infortúnio a partir de algo um pouco mais tenebroso, como uma doença ou uma ação de atentado à própria vida, você sabe que é um sentimento que muitas vezes as pessoas demoram anos para superar quando conseguem, e os profissionais da área da psicologia são muito requisitados nesse momento. Obviamente, eu não vou banalizar o sentimento, longe disso, mas saber do conhecimento e entender um pouco mais da etapa do luto como uma forma de construir um personagem, um arco de desenvolvimento, com certeza vai fazer com as suas histórias, os seus personagens serem muito mais ricos e com muito mais profundidade. Beleza? Então, vamos conversar um pouquinho sobre as etapas do luto e como essas etapas podem transformar o seu personagem e o seu cenário. A primeira etapa é a negação. A negação é o primeiro impulso que, diante de algo que nos machuca, quando o personagem entra nessa fase, ele evita pensar no que aconteceu, age como se nada tivesse mudado, repete rotinas, cria desculpas, se convence de que ainda há tempo para recuperar o que se perdeu. É muito interessante porque a negação ela pode vir em diversos níveis, tanto quanto uma coisa um pouco mais intensa e imediatista, como que, não, isso não aconteceu, isso não pode ter acontecido, não vou deixar que isso seja verdade, você está mentindo. Ele beira um pouco a etapa da raiva, e alguns pensam como se fosse apenas um pesadelo, um sonho ou algo, uma mentira que foi feita simplesmente para machucá-lo. Ele se afasta do alvo que foi aquilo que se perdeu
de alguma forma que fizesse com que aquilo, ou simplesmente o afastamento, fizesse com que isso pudesse melhorar um pouco da vida dele, porque essa perda, ao se afastar, se torna menos presente. É muito comum muitas pessoas pararem um pouco na etapa do luto nesse estado, onde acontece um afastamento, um término entre um casal, as pessoas se afastam, negando com que isso possa ter acontecido ou negando a existência daquela pessoa, e com isso não chega até os finalmente de uma depressão, por exemplo, porque isso apenas fica no caso da negação. Então, construir um personagem que está enfrentando o luto é algo bem interessante, porque ao negar aquilo que se perdeu, seja a existência dela, negando o fato propriamente dito, negar a verdade por detrás daquilo que está acontecendo, é algo bem interessante, como uma forma de mostrar qual é o real impacto da perda que aquele personagem teve para com algo precioso. Tanto pode ser um objeto, ou muitas vezes relacionado a uma pessoa, porque um objeto pode ser algo que foi algo conquistado por muita dificuldade, ou até mesmo um objeto tão precioso a partir de uma pessoa que foi entregue para ele, às vezes existindo ou não existindo. Então é interessante porque a negação, ela é contrária à persistência, ela é contrária a dar os próximos passos. É ela que vai começar a travar o personagem. Claro que esse travamento não necessariamente é o não fazer nada, porque como ele pode, algumas pessoas beiram a próxima etapa, que é a raiva, a irritabilidade, ele quer tanto agir e tanto ir para a ação de uma forma tão rápida que essa negação se torna muito mais a motivação daquela pessoa, daquele personagem, para agir. E muitas vezes a ação é muito mais ilógica devido à irritabilidade do que a própria construção propriamente dita. Mas o mais interessante é quando isso se manifesta no mundo ao redor dessa pessoa, ao redor desse personagem. Uma sociedade inteira pode negar um trauma, pode manter tradições antigas que já perderam o sentido, fingir que uma tragédia nunca ocorreu, esconder ruínas, reescrever sua própria história ou criar mitos para tapar buracos emocionais. A negação é um véu cultural que cobre uma ferida que o povo ainda não consegue encarar. Então, o interessante sobre essa negação, quando a gente fala sobre uma sociedade, é o próprio estágio de negação de um personagem, de uma pessoa, refletida no status quo daquela civilização. Muitas vezes relacionada a uma população, ou a um grupo específico, ou a um governo específico, cria-se ideologias que fazem remessão ao passado, que faz com que essa negação até então construída é simplesmente o fato de dizer que não aconteceu. A perda de uma guerra, isso nunca aconteceu, ou a vitória muito triste de uma ação que foi feita, de um governo que teve uma ação muito negativa no povo e no mundo, então esse líder deixou de existir, uma tradição que faz sentido há 200 anos, porém agora não faz mais, porém nega-se essa inutibilidade que está sobre essa referência cultural específica, com a forma e o medo de se perder algo que já se perdeu. A negação dentro de um mundo cultural é, como eu disse, um véu que é jogado em cima dos olhos daqueles que não querem ver para se construir uma realidade que não existe. Então é interessante porque a negação ela pode existir não apenas como uma construção de personagem, mas também uma construção de uma civilização ou até mesmo a proposta da plot que você vai desenvolver. Existe uma região que existe uma cultura um tanto estranha, ou costumes tanto estranhos, e o personagem vai ou investigar ou interagir diretamente com essa localidade e sente esses graus de estranheza. Da mesma forma que a construção do personagem gera um grau de estranheza porque ele quer se afastar daquilo,
a sociedade também gera um grau de estranheza porque quer se afastar disso. E essa negação gera diversos conflitos conscientes e inconscientes de uma população inteira devido ao fato de ou não querer ver ou ver e não querer dar partido a essa existência propriamente dita. Quando a negação não sustenta mais a narrativa, a raiva surge. E é ela que aparece onde dói. Em um personagem, a raiva se manifesta como impulsividade, irritação, ressentimento. Ele culpa alguém, o destino, os deuses, o inimigo, até ele mesmo. É uma energia explosiva, desorganizada e carregada de dor. Dependendo da personalidade do personagem que você está construindo, ele pode ficar muito tempo na negação, onde a instabilidade emocional dele vai travá-lo a uma existência, fazendo com que essa irritabilidade seja extremamente rápida e chegue na barganha, que é o próximo estágio. Mas para outros personagens que são mais impulsivos de algum certo nível, a irritabilidade é algo que fica com mais tempo e a negação é algo muito curto. Ou até mesmo ele mescla um pouco esses estágios da negação até chegar nessa irritabilidade. Alguém muito importante que se perdeu precisa ser vingada, precisa ter alguém para pôr a culpa. Porque quando você simplesmente não aceita aquilo que aconteceu, onde é a etapa anterior dessa negação, você precisa ter algo palpável na sua mente para fazer com que essa negação tenha algum sentido na sua vida. E você pode culpar a Deus, ao destino, a alguém, a você mesmo. E o interessante disso, quando falamos numa plot, principalmente para você, mestre, é entender e conseguir colocar na cabeça do jogador ou dentro da própria narrativa essa transformação dessa negação em algum alvo específico. Você quer que o personagem, ou no caso os jogadores, vão até o seu boss final o mais rápido possível para ter aquela cena épica de final, você transforma esse luto da negação colocando o alvo da irritabilidade para o que está acontecendo, fazendo com que ele vá atrás. E é interessante porque quando falamos de construção de personagens utilizando dessa proposta, dessa premissa, a construção do personagem dentro do arco narrativo da irritabilidade vai gerar ações muitas vezes inconsequentes. E essas ações inconsequentes, devido ao fato de que eu preciso resolver aquilo, porque aquilo que foi perdido precisa ser recuperado, seja a sua moral, a sua existência, a sua importância, e a pessoa precisa colocar em alguém ou alguma coisa um alvo e a motivação. E o alvo e a motivação muitas vezes é o gatilho, muitas vezes também é um combustível para a construção do arco e do direcionamento que você quer fazer para esse personagem. Então é interessante porque quando falamos dessa irritabilidade, obviamente cada uma dessas etapas ela pode ser maior ou menor dependendo da pessoa, do alvo que for, ou até mesmo a intensidade da relação com o alvo perdido, ou até mesmo a personalidade, diversos outros fatores. Porém, quando a gente fala sobre essa questão da irritabilidade para com o personagem, ter essa construção e ter essa nuance é bem importante e muito legal, simplesmente pelo fato de que agora você criou o combustível e o direcionamento para o que, quando e quem você vai estabelecer esse grau de irritabilidade. Agora imagine toda uma cultura vivendo em cima da raiva. Um povo pode canalizar sua raiva em guerras, punições severas, aumento da violência, perseguições, rituais vingativos ou leis extremas criados em uma resposta a esse trauma. A raiva é a faísca que transforma o cenário e empurra a história para a ação. É interessante porque muitas vezes a gente fala de economia, cultura, sociedade, religião, e esses aspectos muitas vezes estão relacionados com as emoções humanas. A política, que é a relação que existe entre duas pessoas e o poder estabelecido em relação a isso,
Dependendo dessa irritabilidade que esse líder ou que essa sociedade empurra para o seu governante para que algo seja feita, gera uma ação. E toda ação existe reações. Tanto que existe uma frase bem legal dentro do mundo dos super-heróis, que até mesmo a parte no filme do Ultron e a discussão também que é trazida, onde os superpoderes dos heróis incita o desafio. E o desafio incita guerra, guerra incita ódio, e essa evolução, como já disse o Yoda em Star Wars, toda essa transformação de medo, raiva, vai levar ao lado escuro da força. Então, utilizando dessa premissa, quando a gente fala sobre a irritabilidade de um luto em cima de uma sociedade, você pode gerar a partir de diversas situações, onde a perda, no caso, considerando, por exemplo, um mimetismo da religião católica, alguém, uma divindade, deu ao filho a humanidade e a humanidade matou esse filho. Então, a ira dessa divindade vai gerar uma situação que, a partir disso, dentro dos rituais religiosos tratados dessa religião, leva tudo a uma questão muito mais extrema. As partes religiosas violentas em cima da dor, em cima da raiva, em cima da punição. Dentro de uma sociedade que tem medo de perder algo a mais que foi perdido, então vai trachar em cima da raiva. Antes nós tínhamos uma cultura forte, fomos invadidos, perdemos um pouco a nossa identidade, então para que isso não aconteça novamente, vou tratar tudo que for alheio com raiva. Não existe mais essa negação, a negação já foi o gatilho transformante para essa raiva. E agora essa raiva, essa irritabilidade que vai gerar nessa sociedade, vai gerar vingança, guerras, vai gerar ressentimento, tramóias, vai gerar dores como torturas, punições. Então é bem legal porque quando você constrói uma sociedade em cima dessa irritabilidade, pelo fato de ter perdido algo, sua moral, economia, ego ou o que seja, vai gerar uma reação. E essa reação, muitas vezes, também é pautada como se fosse um personagem. Construir uma sociedade em cima da proposta do luto é meio que você converter essa sociedade, esse grupo, essa cidade ou essa região que seja, em cima de uma psique de um personagem. Tratar a localidade como um personagem. Então, se aquele personagem, no caso, aquela cidade, tem aquela personalidade, como ele reagiria? Com batalhas? Com ação? Então teremos guerra. Ele meio que culpa a si mesmo, então teremos políticas internas pesadas, rituais religiosos pesados. Então, quando você for construir a sua região baseada ao luto, ou no caso, construir uma região e houve uma perda e agora eu vou reconstruí-la ou transformá-la com os aspectos do luto, imagine se essa cidade fosse um personagem. Depois, quando a raiva se esgota, chega a tentação de tentar negociar a realidade. O personagem promete coisas, tenta recuperar o que perdeu, busca pactos, faz promessas desesperadas, tenta voltar no tempo através das decisões simbólicas. É uma tentativa de reverter o inevitável. É muito interessante porque quando a gente fala, principalmente em histórias que envolvem pactos, contratos, é nesse momento que acontece a grande reviravolta e muitas vezes o clímax de diversos atos de decadência. Quando a gente tenta negociar com alguém depois de ter um pico de ansiedade devido à raiva anterior, do estágio anterior, nós queremos reverter isso, não importa com o que seja. Se existe um demônio, um deus maligno, um pacto maldoso ou uma magia de desejo que vai mudar essa realidade, como que vai ser feita a partir de um coração quebrado?
Como que será pensado e constituído esse pacto, seja com você mesmo, até mesmo pode ser dessa forma, porque agora, nesse momento, depois de tudo que se passou, o ser, no caso o personagem, vai querer transformar de alguma coisa. Ele já gastou toda a raiva dele e agora ele entra num momento mais estéril emocional, onde cessa, onde zera essa emoção ardente e agora entra num estágio mais apático. Às vezes pode ser como a próxima, ele começa a questão meio que da depressão como o último estágio. Essa barganha pode levar a uma apatia e essa apatia pode cair na depressão, que é o próximo. Então esse barganhar ou negociar vai chegar no momento onde ele vai criar um pacto com Deus, onde agora eu vou seguir tudo o que precisa ser feito, e dependendo da divindade pode dar um problema. Ele pode fazer um pacto com uma entidade maligna, com um destino ou com ele mesmo. E não importa qual seja esse pacto, dependendo do contrato que ele fez, coisas acontecem. Nós temos isso muito claro em Hunter x Hunter com a ideia do Gon adulto, onde você percebe que tem uma negação muito forte, dessa negação gera uma irritabilidade muito gigante, e dessa irritabilidade ele faz um contrato consigo mesmo, dizendo: não me importa mais, não me importa mais, não me importa mais, então eu desisto da minha vida, do meu futuro, do meu potencial, simplesmente para fazer aquilo que precisa ser feito. Tanto que no finalzinho, após a concretização da sua vingança, existe o estágio final de depressão, onde ele não se arrepende, porém cai em uma depressão profunda, um choro muito intenso. Então é legal porque aqui nesse momento, agora que a irritabilidade acabou, qual é a barganha? Qual é o contrato que esse personagem vai fazer? E é esse contrato que é o mais legal de você estabelecer na sua cabeça. Na sua cabeça, que eu digo, você, escritor e escritora mestre. O que você, como mestre ou escritor e escritora, vai oferecer para o personagem para ele aceitar, para que ou essa raiva acabe ou que evite a depressão, que é o próximo estágio. Não significa que necessariamente um ser humano passa por todos, mas acredito eu, não estudei psicanálise, depois posso conferir com colegas e faço uma reticências depois de um short ou um retcon, caso seja importante. Porém, caso o ser humano passe por todos esses estágios dentro do luto, para você encurtar a depressão, algo pode ser feito acima dessa barganha. Ou, se o estágio pode ser travado em algum momento, nesse momento de negociação, onde você negocia, onde agora que eu entendi, agora que eu aceitei, vou negociar comigo mesmo que eu não vou deixar que isso aconteça novamente, foi feito um contrato. No world building, a barganha aparece em rituais e sistemas culturais inteiros baseados na ideia de: e se fizermos isso, nada de ruim vai acontecer de novo, não é mesmo? Uma sociedade pode criar oferendas anuais, pactos com divindades, superstições rigorosas, códigos morais rígidos ou tradições que nasceram puramente do medo da perda. A barganha é sempre um pedido silencioso para que a dor pare. E algo interessante quando a gente fala sobre essa barganha, quando estamos dizendo num aspecto de world building, o filme de terror Midsommar funciona basicamente nesse estágio da barganha, onde eles precisam sacrificar alguém todo ano para que esse sacrifício gere uma colheita boa para eles no final da próxima estação. E é interessante porque a partir disso é o pacto que, devido à fome, à pobreza, aos costumes, foi criado esse pacto que o sangue de alguém, um inocente, uma virgem, um estrangeiro, qualquer coisa, servirá como uma barganha para que a dor acabe, para que a fome não volte. Dentro, como eu disse, da proposta em Hunter x Hunter do Gon adulto, esse momento de barganha ele não se importa mais com o futuro,
Para ele, o futuro não existe, o destino já acabou. O que eu quero é o agora, e o agora eu quero poder, eu quero força. Então é interessante porque essa barganha pode ser muito trabalhada, principalmente no sistema mágico, onde o NEM brinca com essa barganha, esses contratos de NEM, para gerar os poderes que eles fazem, as habilidades. Então é interessante porque não apenas num sistema mágico, onde eu já falei sobre o NEM, qualquer coisa é só dar uma visita lá, é um episódio bem legal, é antigo, mas eu acho que vale a pena essa discussão sobre o NEM. E é legal porque essa barganha dentro de um world building vai gerar diversas situações, onde muitas vezes, dependendo do gênero narrativo, se é uma aventura, quais são as complicações e os obstáculos que essas barganhas culturais fazem. Se brinca com o terror, com o horror, quais seriam então essas gigantescas barganhas que serão feitas? Quais foram os contratos sociais e culturais que essa localidade faz ou fará para que a dor da perda, da guerra, do ressentimento ou de qualquer outra faz? O que alguém desesperado é capaz de fazer? Considerando novamente que a construção de uma sociedade pautada no luto é a mesma proposta de uma construção de um personagem pautado no luto, o que a sua sociedade estaria disposto a barganhar para que algo acontecesse? No caso, no filme, por exemplo, do Doutor Estranho, ele estava disposto a ficar a eternidade num looping temporal para que Dormammu barganhasse e aceitasse a troca de ir embora. Então a pergunta é, o que a sua sociedade, o que a sua localidade está disposta a fazer para que a dor suma? E a depressão é um mergulho profundo no reconhecimento da perda. Não é fraqueza, é um momento em que o impacto emocional finalmente se revela por completo. O personagem se cala, se afasta, perde motivação, questiona o propósito. Ele sente que o peso da história que viveu. É aqui que muitos reavaliam quem são. Nesse momento da depressão, vamos usar a palavra-chave de transformação. É a transformação que é a mais importante para esse momento. Seja ele qual for a transformação que será feita aqui, a gente precisa entender para que lado aconteceu. E agora, para você, escritor, escritora, é aqui que você vai mostrar claramente qual é o impacto real que essa perda teve ao personagem. No momento da negação, a gente começa a entender quais são essas motivações devido ao fato de saber qual é o impacto direto. Na irritabilidade, a gente entende qual é a ação que ele vai fazer. Em cima da barganha ou da negociação, a gente percebe quais são as consequências que ele chegaria. E aqui na depressão, a gente entende qual é o real impacto daquilo. É a pessoa mais importante do mundo, então a barganha vai ser bem intensa. É uma pessoa que criava-se a motivação de viver, por isso a irritabilidade é tão intensa. Era um aconchego tão forte, então a negação é algo implacável. Então entender que agora, nesse momento do estágio da transformação do personagem, você vai criar um momento onde ele vai cair na real. E cair na real pode ser diverso. A gente tem, por exemplo, no filme de Abel, de Cavaleiros do Zodíaco, onde o Seiya, quando percebe que Atena morreu, entra numa negação, essa negação entra numa irritabilidade, e essa irritabilidade é transformada em eu não importo em perder a minha vida se por consequência eu conseguir pelo menos dar uma flechada na pessoa ou no algoz, que no caso é o Abel. E agora que ficou de pé, o que é que você vai fazer? Eu achei que a única coisa que você queria era morrer, Seiya. Agora que a Saori morreu, a única coisa que me resta fazer é arriscar a minha vida para que esse crime não fique impune. Mesmo que eu não grite, pelo menos atirarei uma flecha no Abel para vingá-la. Saca, se tentar me impedir, terei que derrotá-lo. Meteoro Pegasus! E com isso ele entra numa depressão
que ele não consegue, não importa o quanto ele pense que ele está forte, ele é travado, ele não vai. Tanto que ele, ao enfrentar o Saga, o Cavaleiro de Gêmeos, nesse momento, ele dá o melhor que ele pode e o Saga fala: esse poder é tão baixo que eu não teria medo de um perdedor que desistiu tão fácil. Ou seja, mesmo que o C tivesse a capacidade, e teve, porque ele ainda mais vence, nesse momento de depressão houve uma transformação tal qual que ele não consegue pôr para fora o real poder dele. No caso, em Yu Hakusho, quando Yusuke toma-se por real a morte da mestra, essa depressão gera uma transformação onde a energia dele fica mesclada entre tristeza, raiva e ressentimento, que é até mesmo verbalizada pelo Kurama dizendo que a energia está confusa, porque aqui agora a gente percebeu a real perda, e ainda mais, que ele perdeu o Kuwabara na mesma sequência, a gente percebe o real impacto que essas duas pessoas têm para esse personagem. Eu não sei o que está acontecendo. É tão diferente. Deve ser outro tipo de energia. O grande lutador Urameshi está manifestando uma energia a qual eu não posso descrever para todos vocês. Yusuke está chocado com a morte do amigo. Alguma coisa mudou dentro dele. Eu posso sentir isso. O espírito de luta está renascendo depois que caiu no fundo do poço. E a sociedade também passa por isso. É um povo deprimido que abandona festas, deixa suas cidades vazias, perde o brilho da sua mente, diminui sua produção, desacredita do futuro. A estética cultural se torna melancólica, músicas lentas, poemas tristes, símbolos de uma dor espalhada pela arquitetura. É um silêncio que cobre o mundo. Então você percebe aqui que a sua construção da cidade agora é o momento transformante dela. É o quanto agora essa cidade entendeu o que essa perda gerou para ela. E com isso a gente vai ter diversos impactos culturais. Entender que existem filmes, por exemplo, do Estúdio Ghibli, que foram construídos, que foram roteirizados a partir da perda nas guerras mundiais. O Túmulo dos Vagalumes, até mesmo Porco Rosso, você percebe que existe sim diversas referências relacionadas à guerra. Onde a guerra do Vietnã, Primeira Guerra, Segunda Guerra, que impactou diretamente a história da humanidade, gerou impactos e isso influencia diretamente a cultura. Alguns mostrando o quanto a guerra é ruim, outros mostrando o quanto precisamos ter fé em cima daquilo. Então é interessante porque, como eu falei e reforço, se você vai construir uma cidade que se impactou a partir de um luto, imagine que ela é um personagem. Então eu pergunto para você, quando você for construir a cidade voltada ao estado de depressão, o que ela entendeu e qual é o real impacto que a perda teve nesse grupo de pessoas. E com isso temos a aceitação. A aceitação não apaga o que aconteceu, ela reorganiza. O personagem entende que pode seguir em frente, mesmo com a cicatriz. Ele encontra um novo propósito, redefine a sua identidade e decide o que vai fazer com tudo que viveu. Não é alegria, é clareza. Quando a gente fala sobre luto, alguns psicanalistas, alguns psicólogos, alguns filósofos dizem que no momento que você passa pelo processo de luto, o luto nunca mais vai sair da sua vida. Você pode entender então que nesse caso acontece de que a dor sempre vai existir porque a perda sempre vai ter existido. Então não é o fato agora de que você vai ser feliz porque você aceitou. Agora você vai entender e vai ficar mais claro que aconteceu
E por respeito a outra pessoa, por respeito a si mesmo, por respeito às outras pessoas que ainda estão, você precisa seguir em frente. Tanto que essa proposta é trazida pelo Jinbei em One Piece para com o Luffy, que pergunta para ele: você não deve focar naquilo que você perdeu. O Ace morreu e isso gerou um impacto em você, em mim, no Barba Branca, em toda a tripulação do Barba Branca, em toda a Marineford. Mas quem ainda existe? E com isso o Luffy entende e aceita, e fica mais claro que mesmo que ele tenha perdido o irmão, possui ainda companheiros. Então é nesse momento onde ele aceita o que acontece. Não é mais capaz de enxergar as coisas! A sua autoconfiança te fez pensar que podia superar obstáculos e sua força que nunca duvidou dela! Tudo isso foi despedaçado cruelmente por vários inimigos insuperáveis. Esse mundo cruel está te bloqueando, colocando vários inimigos na sua frente. E o seu irmão, que foi como um guia pra você, já se foi. Você pode ter perdido muita coisa. Eu sei que agora é difícil pra você, Luffy. Contém os sentimentos! Desse jeito não vai conseguir ver o caminho que está à sua frente. Vai acabar sendo engolido pela escuridão. O que se foi, já foi. Não fique pensando só no que perdeu. E o que ainda restou pra você, hein? Pense nisso! Meus companheiros! Eu ainda tenho os meus companheiros! Alguns psicólogos consideram que quando você digere o que aconteceu, a clareza de si mesmo é tão forte e a transformação é tão positiva, positiva que eu digo na parte de aceitabilidade, obviamente. Então, com a transformação que essa perda teve, junto com a aceitação e a clareza, você entende o seu novo status quo e assim você consegue seguir em frente dentro da sua vida. No world building, a aceitação gera reconstrução. A sociedade cria novos mitos, novas tradições, novas leis. Cidades destruídas são reconstruídas como novos símbolos. As ruínas se transformam em memórias. Histórias antigas passam a ser contadas não como vergonha, mas como aprendizado. A aceitação é o ponto em que um personagem e cultura deixam de ser definidos pela dor e começam a ser definidos pelo que constroem depois dela. Então é interessante porque sociedades caem e novas sociedades são construídas a partir disso, onde dentro dessa proposta até mesmo acontece de uma forma distorcida, no caso, porém acontece no filme do Rei Leão da Disney, onde o Scar fala que é uma perda muito pessoal. E é com profunda tristeza que eu assumo o trono. Mas é das cinzas desta tragédia que levantamos para saudar o alvorecer de uma nova era, na qual leões e hienas estarão juntos num grande e glorioso futuro. Obviamente é muito mórbido essa frase, essa citação do Scar, porém, se você for ver na proposta, ele já aceitou e já está reconstruindo. Obviamente, está reconstruindo num olhar distorcido do antagonista, mas percebemos que sim, acontece uma reconstrução. E da mesma forma que essa reconstrução após a caída do Scar, a reconstrução ainda acontece, e mesmo que o Simba consiga restabelecer a Pedra do Reino como era anteriormente, ele não é Mufasa. Então, todo o círculo acontece, é um círculo sem fim, mas agora reconstruído, com a aceitação de que seu pai morreu e sabendo que você, meu filho, e o verdadeiro rei, você deve entrar no seu lugar no círculo da vida. Então ele aceita, ele entende e ele volta. Então, pessoal, quando falamos sobre o luto, como eu disse, são etapas que não são claramente divididas. Muitas vezes acontece a interconexão entre elas, onde eu disse que uma pessoa pode, ao mesmo tempo que se nega, encontra uma irritabilidade.
Enquanto está irritado, busca na negociação de uma aceitação algo plausível, onde pessoas vivem a aceitação ainda em processos de tristeza, porque a aceitação demora a ser digerida ou, como alguns psicólogos, como eu disse, acreditam, se mantém pelo restante da vida. Só que o interessante aqui não é necessariamente você entender psicanalisticamente, psicologicamente, mas entender essas etapas é bem interessante para quando você for construir tanto a reconstrução de uma cidade ou colocá-la dentro de algum estágio disso, ou querer fazer um arco de personagem, tem aí perfeitamente o luto mostrando o seu potencial narrativo transformante para o seu personagem e também para a sua construção do seu worldbuilding, do seu cenário, da sua narrativa. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ficou um vídeo um pouco longo, mas eu tive um prazer de trazer para você. Se por acaso você está lutando a partir de um luto, torço muito pela sua vitória e que você consiga transformar-se da melhor maneira possível. Se por acaso você ainda não passou por isso, saiba que você sempre terá alguém, seja um profissional ou até mesmo um familiar próximo, que vai te ajudar. Então busque as pessoas próximas. Se você já passou por isso, já entrou, já aceitou e já se transformou, eu te dou os parabéns por conseguir e se conseguir dessa forma. Eu já passei pelo luto, já consegui, graças a Deus, tratar de uma forma que agora aceito essa perda e lembro da pessoa, né, no caso a pessoa que se foi com muito amor e carinho, ainda sinto a falta, porém é uma falta muito mais calorosa porque eu sei que foi um momento muito feliz estar com ela e espero que essas dicas te ajudem na construção do seu cenário, na construção da sua narrativa e te fortaleça caso você esteja passando por esse processo de luto. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!